convidado vem da França, da cidade de Bordeaux, chama-se Marc Penat. Marc Penat é presidente do Grupo Penat, uma empresa familiar que se ocupa da economia circular. Ela processa todos os resíduos da cidade para evitar qualquer envio para aterro ou incineração. Também tem como paixão o Marc, desde a sua infância, a botânica. E um dos seus primeiros estudos foram sobre as plantas da Amazônia, tendo ele, durante a sua adolescência e início da vida adulta, vindo para o Brasil e através da Venezuela e atravessado a Amazônia através da sua paixão pelas plantas. Também Marc Penat é o presidente da FENARREC, que é uma instituição que ensina e capacita pessoas para reciclagem na França. Le recyclage peut se voir comme une fonction sociétale. Le déchet est aussi une matière première potentielle qu'il est important de réinjecter dans le cycle économique de la matière de notre société. Notre métier, c'est la valorisation matière, faire des déchets qui nous sont confiés par nos clients, des matières réutilisables pour l'industrie. C'est la base, c'est le recyclage. Notre métier, c'est aussi la valorisation énergie. Nous fabriquons du combustible de substitution. Il y a de l'énergie dans nos déchets, mais encore faut-il aller la chercher. Et nous avons été les premiers à fabriquer du combustible de substitution en France. Et aujourd'hui, nous permettons à des industries locales, les cimenteries notamment, de fabriquer du ciment avec une énergie peu coûteuse. Alors sur la plateforme de Saint-Jean-d'Illac, on a deux activités principales. Une première activité qui est le compostage de matières organiques. On va avoir un process que l'on a nommé Arome, aire de recyclage des ordures ménagères, qui nous permet en fait de valoriser sur une partie compostage et puis sur une partie fabrication de combustible de substitution. On arrive à avoir une valorisation globale entre la valorisation matière et la valorisation énergétique à près de 85%. Je serais très heureux si cette histoire pouvait être un petit peu un modèle avant-gardiste, utiliser la matière, que la matière soit dans un cycle continu comme elle l'est dans la nature et que nous puissions vivre dans une société durable. Marc, é com muito prazer que eu tenho você aqui para compartilhar conosco o seu conhecimento e os seus pensamentos, sua filosofia. Marc, conte um pouco mais sobre você para nós conhecermos mais o seu trabalho e os seus pensamentos. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Sim, a minha história se inicia quando fui jovem por estudar a botânica e, como você falou, eu passei por Amazonas e assim aprendi a falar português também. E estudando a botânica e foi lá para encontrar qual é o lugar da espécie humana na floresta amazônica. E de isso encontrei os indígenas e os nativos e eu olhei que finalmente o impacto do humano
e primeiro que é o predador de todos os animais e as plantas que moram perto do humano, e também que não tem lixos que vão a contaminar o meio ambiente, porque não existem produtos químicos que podem ser fatal por todos os outros seres humanos ou seres viventes. Então, dessa imagem que trazer para mim, voltando do Brasil, eu vinha a trabalhar com meu pai, a trabalhar na empresa familiar, que era uma empresa de reciclagem de metais, sobretudo, metais como cobre, bronze e coisas assim. E então voltei em 1986 e dessa época eu compreendi que o problema que temos aqui nas sociedades ocidentais era de gerar uma quantidade de lixos enormes. E com a imagem e o modelo que eu compreendi nas Amazonas, eu caminhei, ou tenho feito caminhar a empresa até um papel social que era de transformar esses lixos que habitualmente botamos na natureza ou nos aterros, e de transformar, de captar esses lixos para transformar essa matéria-prima em nova matéria-prima para reusar, reutilizar para fabricar outros bens de consumo. E essa ideia foi a ideia que me motivou para transformar essa empresa em um sistema muito mais grande. Hoje temos 200 empregados na empresa e tratamos como 1.500 toneladas de lixos cada dia. Então, são muitas toneladas. E a Sociedade de França, ou de Bordeaux, gera uma quantidade de lixos completamente enorme, que ninguém sabe realmente como se tem que gerar, que gestionar esse tipo de matérias. Então, pouco a pouco, com os anos, eu desenvolvi diferentes setores de reciclagem, porque não se recicla a matéria, o papelão, como se recicla o ferro, o cobre, ou a madeira, a lenha. Então, tudo isso eu tive que desenvolver novas tecnologias para fazer a reciclagem desses produtos. Assim. Muito bem. E então essa tua empresa, ela se ocupa, além de você ter uma empresa que tem um propósito muito grande, que vem do seu coração, que vem da sua alma, quer dizer, que revela uma empresa que segue os teus princípios, você ainda se tornou, dentro desse caminho, um grande inovador, um pesquisador, buscando sempre novas tecnologias, desenvolver, inclusive, novas tecnologias para resolver esse problema. Esse problema, o problema do lixo, na verdade, é um problema bastante complexo. E a tua indústria é uma indústria complexa, porque ela busca, através da compreensão da complexidade do problema, resolvê-lo com soluções também complexas. Me fale um pouco mais sobre isso. Sim, é verdade que o modelo, para mim, o modelo da complexidade é realmente o ecossistema. O ecossistema é um universo complexo no senso que cada dos seres viventes tem a influência de todos os outros. E ele também dá influência a todos os outros. Então, esses câmbios que existem na natureza, entre cada dos seres e todos os outros, isso, para mim, é um bom modelo da complexidade. Então, com isso, imaginei que a minha empresa
pode desenvolver esse tipo de relações com todos os outros, e realmente é fácil quando se faz o tratamento de lixo, cada unidade da sociedade gera lixo. Então, estamos em contatos com todos os atores da economia e da sociedade, e através disso se pode fazer ou dar influência para melhorar a geração e o tratamento de lixo. A geração no senso que se tem que diminuir a quantidade de lixo que se gera, e o tratamento no senso que melhor que deixar o lixo no aterro, é melhor fazer uma operação que nos dá a possibilidade de reusar essa matéria-prima, porque o bem de consumo é constituído por matéria-prima que se pode reemplear. Na natureza, nenhuma matéria que se produz no ecossistema não encontra um consumidor. Cada ser que morre se transforma em outro ser. E então, essa vida, esse modelo de vida que dá giros, assim, a matéria, onde a matéria passa através de um ave, depois de um gato, depois o gato se vai morrer, e são as moscas, os insectos que vão comer esse corpo. Então, isso é o modelo que eu tentei de desenvolver na minha empresa e de implantar também, porque é uma nova função, uma nova atividade para essas sociedades ocidentais, como a brasileira ou a da Europa, onde o consumo se tem que coplar com a reciclagem. E isso, uma atividade tem que ser de produção e outra de recuperação e de retratamento para voltar a produzir matéria-prima. E isso me parece que é um modelo da complexidade também. Mark, a gente está passando por um momento muito especial agora com a pandemia e com o Covid. Mas já estávamos num processo, acredito eu, de transformação. Nesse processo de transformação de valores e transformação ética, nós vemos agora o período da pandemia, que é um período de repensar, de regenerar, de talvez a gente mudar o nosso rumo. Ao mesmo tempo, a gente vê diversos movimentos, inclusive o político. Bordeaux, a cidade que você mora e tem sua empresa, acabou de mudar o poder depois de 80 anos, 79 anos, 80 anos de poder para os ecologistas. Sim, certo. Então, isso aconteceu em diversas cidades da Europa, da França. Sim, grande cidade. Né? E você acha que a gente que o mundo está passando por uma transformação de valores? E isso se reflete, primeiro, na tua empresa, se reflete, ou você percebe isso na tua empresa, percebe isso também na tua sociedade, na tua cidade? Me dê porque é muito importante essa visão dessa mudança na França para o mundo todo. Aliás, a França é um modelo para nós, para a nossa civilização, em diversos pontos. Então, me diga o que está acontecendo aí e no mundo. Sim, é verdade que diversas grandes cidades, como Bordeaux, Marseille, Lyon, na França, passaram nas mãos dos ecologistas. É grande espero para mim também de ver essas ideias ecologistas com mais respeito para a natureza e o nosso ecossistema. É grande espero para mim de que essas ideias se encontram na política francesa. O problema que temos agora é que foi
super de repente, assim se mudou durante essas eleições e uma grande parte das grandes cidades passaram com prefeitos ecologistas. O problema é que a política tem um sistema de relação muito imbricado entre as grandes empresas que têm muito poder e os políticos que têm a facilidade e a capacidade de distribuir os mercados, as licitações públicas a essas empresas. Isso é um sistema que existe, assim. Temos que desenvolver a ética para que esse tipo de relação não se convirta em relações tóxicas para a população. E esses sistemas, de repente, quando os ecologistas, os prefeitos ecologistas foram eleitos, isso se quebrou uma parte desse tipo de relação. É uma boa coisa, porque assim vai iniciar, temos a possibilidade de iniciar um novo sistema de relação entre os eleitos políticos e as grandes empresas. Isso pode ser uma boa oportunidade para iniciar essa transformação ética. Mas o problema sempre é que as empresas, as multinacionais, esses lobbies, são eles que têm o poder realmente. E se queremos fazer uma mudança, acho que temos, e também é uma maneira de desenvolver uma própria ética, e que não precisamos sonhar que não existe. Existe. É assim. No Brasil, mais que na França, todavia, mas realmente o problema é que temos que olhar que as pessoas que têm realmente o poder nas sociedades nas quais moramos agora, essas pessoas não são as pessoas que temos eleito, são as empresas que financiam essas pessoas. E isso se tem que bem olhar, de ter consciência que é assim, para iniciar uma mudança e, a minha opinião, limitar de uma maneira ou outra o poder dessas empresas, desses lobbies. Aqui na França, hoje, por exemplo, o Covid deu a possibilidade de desenvolver hidrogênio, o hidrogênio como fonte de energia. E isso é a minha opinião, é um grande progresso. Mas as companhias de petróleo, elas não querem a hidrogênio, porque não se consome com petróleo e carvão fóssil. Então, os petróleos fazem um contrapoder, não sei se se diz assim em português, mas não, fazem um contrapoder para impedir que isso suceda. Então, acho que temos que bem compreender como funciona todo esse sistema do capitalismo e das grandes companhias e das super grandes como os GAFAs agora, que têm mais poder que todos, para poder actuar em função desse poder. E isso, a minha opinião, temos o problema ético e de bem ser consciente que o que olhamos, de bem ouvir o que passa e ter consciência disso para progressar, a minha opinião. Bom, eu acho, Mark, que nós precisamos, nesse processo de aprendizado, e nesse processo primeiro, um aprendizado que nós todos somos um ser político, e como ser político nós temos capacidade de, a partir da nossa atuação, do nosso viver, mudar as coisas, se a gente se posicionar dessa forma. Segunda coisa, eu acho que nós temos que ter exemplos, bons exemplos para poder seguir, para poder lutar por alguma coisa. Então,
E um bom exemplo, um excelente exemplo que eu tive a honra de conhecer foi você e a tua empresa. São empresas, são exemplos como esse que nos inspiram para a transformação. E por isso eu quero agradecer muitíssimo a tua participação aqui, essa troca de saberes, e estou muito contente com tudo isso. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a você, Rodrigo. Muito obrigado.